Shitaschakamaditaranga-madhu Kripamaikam Sharanam Prapanam Inde Namaste Charanaravidam Jami Radham Aravinda Nitram Smarami Radham Madhurasmakasam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gati Nakapi Jai Shri Radhe. Então, pela misericórdia de Shri Guru e Gauranga, estamos nos reunindo todo sábado para ler Braja Lila Katha. Estamos, por enquanto, no terceiro verso da Gopi Gita, a canção em que as gopis manifestam a sua saudade de Krishna. Elas estão sentindo falta, muita falta de Krishna. Então, no verso 3, ou no terceiro verso, elas falam Vishavalapyayad Vyalarakshasad Vashamarutadvai Dyutanavad Vishamayatmajad Vishvasovaya Vishabhate Vayam Rakshitamu. Elas falam assim para Krishna: ó joia suprema entre todos os homens, repetidas vezes você salvou a nós, vaqueirinhos, da garra da morte. Você nos salvou da água venenosa do Kaliya Radha, na Jamuna, onde morava a serpente Kaliya. Você nos salvou da Piton Agasura e da chuva e terrível tempestade de Indra. Você nos salvou do demônio Trinavata, que assume a forma de um roda-moinho, dos tiros dos raios de Indra, do terrível incêndio na floresta, do demônio touro Aristasura, do filho de Maya chamado Vyomasura, e de toda outra espécie de ameaça. Então as gopis estão assim se lamentando que Krishna as salva de várias maneiras. Quando ele salva os vaqueirinhos, ele salva as vaqueirinhas, ele salva seu pai, sua mãe, salva todos os habitantes de Braj, mas agora elas estão experimentando que estão perto da morte, porque elas não estão conseguindo suportar a saudade de Krishna. Né? E Srila Gurudeva, na nossa leitura anterior, ele menciona como às vezes as gopis falam dos passatempos de Krishna como se eles já tivessem ocorrido, mas eles ainda não ocorreram do ponto de vista simplesmente histórico. Mas aí Gurudeva esclarece que em diferentes kalpas, em diferentes dias de Brahma, ou em diferentes milênios, Krishna realiza seus passatempos em sequências diferentes. Né? Então são detalhes sublimes e ricos que só o Acharya, Srila Vishnu Chakravarti Thakur, Srila Jiva Goswami, Srila Raghunath Das Goswami e recentemente os nossos Acharyas, só eles podem revelar semelhantes preciosidades da vida transcendental de Braj. Né? Aí Gurudeva continua, ele vai continuar o seu comentário, ainda mais algumas páginas, esse terceiro verso tão lindo. Ele diz: como já mencionamos antes, as gopis acusam Krishna de ser traidor da fé, Vishwasagati. Pela história da Índia antiga, eu vou agora contar uma história para ilustrar a aflição que se deve à traição da fé. Então Gurudeva vai buscar na tradição antiquíssima da Índia uma história que ilustra isso. O que significa trair, ser um traidor da fé? O grande rei budista Ashoka, na Índia,
construiu uma universidade chamada Vishwavidyalaya, numa belíssima região montanhosa chamada Nalanda, perto de Patna. Naquela época, Nalanda Vishwavidyalaya era uma região, ou seja, essa universidade era muito famosa. Os estudantes, havia estudantes que vinham para essa universidade de todos os cantos do mundo para estudar o Vedanta e as outras escolas de filosofia. Um dos estudantes chamava-se Kumarila Bhatta, que desde a infância estudara os Vedas, as Upanishads, Smriti e outras escrituras. E Gurudeva, aqui tem um pé de página que diz que Kumarila Bhatta foi um filósofo hindu do século VIII e um erudito na filosofia Mimamsa de Prayag. Ele é conhecido por ter derrotado muitos eruditos budistas de sua época em debates filosóficos. Então lá estava esse grande erudito do século VIII. Ele estudara a filosofia Karma Mimamsa e agora queria estudar o budismo a fim de derrotá-lo, sabendo que Kumarila Bhatta era muito inteligente. As autoridades da universidade voluntariamente lhe deram admissão. Ele estudou ali por 12 anos e no último ano de seu estudo a sua erudição tinha já conquistado fama. Certo dia, enquanto o diretor budista da universidade dava uma aula, ele recitou um verso dos Vedas e então o explicou de uma maneira que contradizia o verdadeiro significado do verso. Como Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, numa palestra, ele fala que você tem o significado direto e o significado especulado. A Brida seria o significado direto. Então, Kumarila Bhatta percebeu que o budista tinha apresentado um significado distorcido àquele verso. Inclusive, ele percebeu que aquele budista zombara das ideias dos Vedas, dizendo que elas eram falsas. Quando Kumarila Bhatta ouviu aquilo, ele começou a chorar. Muito sensível, né? Página da Gopi Gita, página 46. Gopi Gita de Gurudeva em inglês. Então ele começou a chorar. E os outros estudantes comentaram: olha só, ele está chorando. Talvez ele seja um Vaishnava ou membro de alguma outra seita. De qualquer modo, é óbvio que ele não é um budista. Aí tem uma nota de pé de página. A escola filosófica chamada Karma Mimamsa, a ciência da atividade fruitiva, explica os Vedas em termos ritualísticos e define o trabalho material, o trabalho piedoso material ou fruitivo como sendo o objetivo da vida. Ao passo que o budismo rejeita os Vedas e prega a ahimsa, não violência, e shunyata, o vazieísmo ou nihilismo, a extinção do eu, como suas metas principais de vida. Por isso que os budistas perceberam que se ele estava chorando, né? O diretor da escola que estava dando aula mandou chamar Kumarila Bhatta e perguntou: por que você chora? Aí Kumarila Bhatta respondeu: sua explicação é contraditória e por isso inútil. Este não é o verdadeiro significado do verso citado? Aí o professor, tranquilo, disse: então, por favor, dê a sua explicação. Kumarila Bhatta explicou o verso de maneira maravilhosa, mas ao terminar,
os seus colegas de classe ficaram ressentidos e conspiraram para matá-lo. Eles vieram atrás de Kumarila Bhatta, amarraram-no e levaram-no para o cume de um prédio alto que havia na região. E eles falaram assim para Kumarila: vamos atirá-lo daqui. Se o seu Deus é realmente de verdade, e se os Vedas também são verdadeiros, você será protegido. Caso contrário, você apenas morrerá. E Kumarila Bhatta respondeu tranquilo: sim, vocês estão certos, disse ele. Se os Vedas falam a verdade absoluta, e se o meu Deus é real, então nada de ruim acontecerá comigo. Eles o atiraram lá daquela parte alta do prédio, contra o solo, lá embaixo, e desceram correndo, plenamente confiantes de que o encontrariam morto lá embaixo. Ao invés disso, o encontraram caminhando e conversando, sem nenhum arranhão, exceto um dedo quebrado. E eles com firmeza o agarraram de novo e lhe perguntaram em tom de desafio: se você foi realmente protegido por completo, por que o seu dedo quebrou? Por que você está com o dedo quebrado? E ele respondeu tranquilo, Kumarila: eu cometi o erro de dizer se meu Deus é real. Se eu não tivesse dito se, eu não teria sido machucado em nenhuma parte do meu corpo, em absoluto. Kumarila Bhatta. Kumarila Bhatta, assim, em breve, começou a pregar tão ousadamente, tão fortemente contra o budismo, que o budismo foi expulso da Índia para a China e diversos outros lugares, ao passo que a filosofia de Shankaracharya ajudou a conquistar esse intento de expulsar o budismo da Índia. O crédito verdadeiro para expulsar o budismo da Índia pertence a Kumarila Bhatta. Então, Srila Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj menciona isso no Muito Além do Nirvana, quando ele está contando a história de Shankaracharya e as similitudes, as semelhanças entre a proposta de Sri Shankaracharya e de Buda Ji. Apesar dessa sua conquista, né, Kumarila Bhatta tinha feito uma conquista grandiosa, ele ficou profundamente entristecido nos seus últimos dias de vida por causa de algo que ele considerava um erro grave. Ele pensou assim: o diretor daquela universidade era meu guru. Ao fim de sua vida, ele ficou atormentado pelo pensamento de que um discípulo insignificante o havia derrotado e morreu aflito, morreu triste, morreu de tristeza. Eu sou Vishwasagati, um traidor da fé. Eu traí meu guru, que me ensinou tanto. Ele me ajudou a fazer com que minha vida tivesse sucesso. Ele me deu o conhecimento que eu usei para expulsar o budismo da Índia, e mesmo assim eu o traí. Desejando expiar pelo que considerava ser seu pecado, ele montou uma pilha de casca de arroz e tacou fogo naquela pilha de casca de arroz. Aí quando o fogo pegou mesmo, quando
a casca de arroz fica queimando, ela solta uma fumaça parecendo que não está na verdade queimando. As chamas só vão aparecer se alguém abanar o fogo. Kumarila Bhatta deitou-se sobre aquela pilha de cascas de arroz esfumaçadas e ardeu ali como se estivesse sendo lentamente cozinhado. Embora sentindo dor extrema, ele permaneceu ali deitado. Naquela ocasião, um seguidor de Sri Shankaracharya aproximou-se e disse, ele estava sendo queimado vivo, né? Ele estava morrendo de queimadura. Aí esse seguidor de Shankaracharya aproximou-se dele e disse, eu estou aqui para lhe pedir algo. E Kumarila Bhatta lhe perguntou, o que você deseja? Eu lhe peço para sair dessa fogueira e debater comigo sobre a nova filosofia Advaitavada apresentada por Shankaracharya, que é tão bela. Eu quero derrotá-lo porque você é um Smarta e você acredita nos Vedas. Aqui, Smarta, definição de Smarta nesse caso, ou em todos os casos, na verdade, é um Brahmana ortodoxo que é um adepto estrito dos Smriti Shastras e dos códigos de comportamento religioso, sendo por demais apegado aos rituais externos sem compreender a essência subjacente às escrituras védicas. E são como o exemplo daqueles brahmanas de quem os vaqueirinhos se aproximaram quando estavam com fome e falando para eles, não, volte depois que nós estamos no meio de um ritual e se nós pararmos nós vamos estragar tudo, né? Então o próprio Krishna manda os amiguinhos pedirem para eles prachada e eles negam a prachada para aquele que é o desfrutador de toda a prachada, de toda a boga, né? Krishna. Então são Smarta Brahma. Aí, com aquele pedido estranho, ele estava morrendo queimado. Ele, diante daquele pedido estranho, ele falou assim, eu estou morrendo agora, não quero poluir minha boca com Advaitavada. Respondeu ele, por favor, vá embora. Eu não vou conversar sobre essa filosofia não védica. Ele foi a última coisa que ele falou antes dele dar o último suspiro. Esse é um fato histórico. O Gurudeva conhece histórias fantásticas, né, da tradição. É um fato histórico. Não é diretamente relevante para a Gopi Gita, mas eu quis aproveitar esta oportunidade para relatá-lo. Eu gostaria que vocês conhecessem essa história, porque ela vai ajudá-los a compreender como se desenvolveu a pregação do Vedanta, como os acharyas, né, Ramanujacharya, Vishnu Swami, Madhvacharya, né, e Nimbadita Acharya, como eles deram um salto quântico no desenvolvimento filosófico da Índia e, por consequência, no desenvolvimento filosófico de todo o universo, né? E colocaram de novo no trilho certo o pensamento filosófico da humanidade. O Gurudeva faz questão de contar essa história para dar um exemplo de traição de fé, né? Que é uma acusação feita pelas Gopis a Krishna, porque elas acreditam plenamente nele, mas agora elas estão com saudade dele, elas oram para que ele apareça e mate essa morte mais cruel, elimine essa morte mais cruel, que é a dor da saudade, e ele não aparece. Então agora
Vamos para o verso 4. Então, o verso é assim: Nakalu Gopika Nandano Bhavam Akila Dehinam Antaratmadrik Vikana Sajito Vishwaguptaye Saka Udeivan Satvatam Kule. Ó amigo, elas continuam falando, é absolutamente certo que você que você não é apenas o filho de Jashoda. Você também é a super-alma que mora nos corações de todos os seres vivos. Em resposta à oração do Sr. Brahma, você apareceu na dinastia dos devotos para proteger o universo. Então os gopis estão falando falando de Krishna de maneiras que normalmente elas não falam, né? Então agora vamos ver o comentário dos nossos acharyas. Bhava Prakashika Briti, comentário do nosso Gurudeva a essa maneira das gopis censurarem Krishna, né? Aí Gurudeva diz, em seus comentários sobre o segundo e o terceiro versos da Gopi Gita, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explicou as acusações das gopis e as defesas de Krishna. No segundo verso, as gopis disseram: não cometa o pecado de matar milhões de gopis com as flechas dos seus olhares. Se alguém mata se alguém nos mata direto, sem como se diz, se alguém nos mata sem rodeios, que assim seja. Mas se nós nem vivermos nem morrermos, a agonia intolerável mas se nós nem morremos nem vivemos, a agonia intolerável que sentimos é muito pior do que a própria morte. Então, no terceiro verso, elas acusaram Krishna de ser um traidor da fé delas. No terceiro verso. E Krishna respondeu: vocês me chamaram de assassino de mulheres e traidor da fé. Vocês disseram que eu quero matar milhões de gopis e que eu não venho aqui ao seu encontro, e que se eu não vier aqui ao seu encontro, vocês serão forçadas a sofrer toda classe de reações pecaminosas. Por que vocês me dirigem palavras tão cruéis? Eu não consigo suportar a angústia que essas palavras trespassantes estão provocando em mim, como se fossem, né, palavras cortantes. Eu vou sair daqui agora mesmo e não vou voltar mais nesta vida. Então isso foi a resposta que Krishna deu às acusações das gopis. Vendo o rosto de Shri Krishna assim cheio de dor, as gopis temeram que ele ficasse com raiva. E o que acontecerá se ele não voltar? Ficaram imaginando as gopis. A própria raiva delas, como se diz, a própria raiva delas se desfez, e agora elas falaram esse verso, que é o quarto verso, e elas dizem: foi nosso erro falar dessa maneira indiferente aquelas palavras. Dizem-lhe elas: na verdade você é nosso amigo. Elas expressam uma variedade de humores para fazer com que ele fique satisfeito com elas.
Nakalu Gopika Nandana Bhavan. Kalu significa com certeza. Gopika Nandana refere-se a Jashoda Nandana, o filho de Jashoda. E Bhavan significa você, Krishna. You are not only the son. Aí elas continuam dizendo assim: com certeza você não é o filho de Jashoda. Eu estava olhando porque no verso elas dizem Nakalu Gopika Nandano Bhavan. Ok. No verso, na frase do verso elas dizem que Krishna não é filho de Jashoda. Mas a tradução diz que ele não é apenas filho de Jashoda, e porque ele também é Paramatma. Então existe uma pequena diferença. Akila Dehinam significa para todos os seres, e Antaratma Drik significa Paramatma, super-alma, a expansão parcial de Krishna que está no coração de todos. Antaratma Drik, ou seja, aquele que olha de dentro, do íntimo. Ele está olhando para você mesmo, para você mesma, para todos nós. Está olhando o que nós estamos fazendo, pensando, etc. Como testemunha constante das atividades dos outros, de todos, Paramatma concede as consequências de nossas atividades boas ou mais, e ao mesmo tempo ele se mantém inteiramente neutro. Ele não está pessoalmente enredado nos resultados bons e ruins das atividades de ninguém. O Prabhu pediu para traduzir o verso 3 de novo. O verso 3º. Acho que eu traduzi, não? Mas eu traduzi, mas enfim, posso traduzir de novo. Ele fala assim: ó joia entre os homens, repetidas vezes você nos salvou, a nós, as vaqueirinhas, da garra da morte. Aí elas citam vários passatempos em que Krishna as salvou. Você nos salvou da água venenosa de Kaliya Radha na Jamuna, onde morava a serpente Kaliya. Da Piton Agasura, você nos salvou da chuva e da terrível tempestade de Indra. Você nos salvou do demônio em forma de moinho Trinavarta, dos tiros dos raios de Indra, do terrível incêndio na floresta, do demônio touro Aristasura, do filho de Maya chamado Vyomasura, e de toda outra sorte de ameaça, qualquer ameaça. Então é isso que elas falam no 3º verso. E Gurudeva explica, no 3º verso, o comentário é muito rico, né? Gurudeva explica os bhavas que promovem camadas de significados para cada palavra, né? Porque as gopis, né, elas são a perfeição da inteligência espiritual. Então elas falam um versinho que a princípio parece tão simples, e é tão simples, mas quando esse versinho entra pelos ouvidos de Krishna, esse versinho é como assim você comprar aquele chocolate, ou provar aquele chocolate que dentro tem umas coisinhas que explodem assim. Então assim são as palavras das gopis para Krishna, os humores das gopis para Krishna, e por isso ele fica completamente embevecido e controlado pelos humores das gopis, Gopi Bhav, né? Então Gurudeva continua explicando: Vikanasar Tito Vishvaguptaye. Vikanasar refere-se ao Senhor Brahma. Atita significa pela oração, e Vishvaguptaye significa para a proteção e bem-estar de todo o universo. Proferindo esta frase, as gopis dizem: Brahma orou pelo bem-estar de todos os habitantes do universo. Ele foi solicitado, Bhumideva, não foi?
Bhumideva se aproximou de Brahma, a maior autoridade do universo. Então ele orou para que todos os habitantes do universo fossem protegidos daqueles demônios que estavam revertendo a ordem natural do universo. Aí Gurudeva explica que os humores das gopis constantemente mudam, subindo e descendo como ondas no oceano. Quando elas chamam Krishna de Paramatma, ou chamam Krishna de amigo delas, na verdade elas estão sutilmente criticando Krishna. Udaivan Satvatam Kule. Udaivan significa surgiu como o sol. Com essas palavras as gopis querem dizer: você apareceu neste mundo. Satvatam Kule tem dois significados: a dinastia Jadu e os devotos puros. As gopis têm esses dois significados, que Krishna apareceu especificamente na dinastia Jadu, né? Que é a dinastia do deus da lua, Chandravamsha, né? E Ram apareceu na dinastia do sol, Suryavamsha. E elas dizem que elas pensam nessas duas situações, né? A dinastia Jadu e também entre os devotos puros. Você apareceu na dinastia Satwata, a dinastia dos devotos puros. Nós sabemos que você é filho de mãe de Yashoda, dizem elas a Krishna. Nós temos plena fé nisso. Ao mesmo tempo, quando percebemos suas atividades incomuns, tendemos a aceitar o que Gargacharya, Bhaguri Rishi e Purnamasi nos dizem sobre você. Você com certeza é nosso amigo, mas você não é simplesmente o filho de Jashoda Gopi. Aí Krishna pergunta para ela assim: bem, quem sou eu então? Vocês estão querendo dar um nó na minha cabeça? Vocês estão querendo dizer que eu não sou só filho de mãe Jashoda? Krishna está no seu humor, né? Prajantanandana, Gopa Vrindapal. Ele é Gopa Vrindapal, ele é o protetor dos Gopas e das Gopis. Aí as Gopis respondem: você é a testemunha que mora ao lado de todas as almas. The indwelling witness of all souls. Isto é o que revelaram os rishis Bhaguri, Garga, Purnamasi, né? Purnamasi Devi é muito erudita, e outros rishis. Como a super-alma, você mora perpetuamente nos corações de todos, onde testemunha os seus sentimentos e desejos mais profundos. Você mora nos nossos corações também. Por isso, você deve, com certeza, conhecer a profundidade de nossa tristeza e o sofrimento que temos quando sentimos saudade, quando sentimos sua falta. Por isso, não fique zangadinho conosco. Por favor, fique contente conosco. Então elas estão dando um banho de Tattva Siddhanta, mas na verdade elas estão criticando o Brajantananda e Shyamasundar. Então nós somos muito afortunados de estarmos conhecendo os humores, né, das Braja Gopis. Aí Krishna fala: vocês me dizem que eu sou Paramatma e que moro no coração de todos, diz Krishna. Se isso fosse verdade, como poderia eu ter aparecido diante de vocês? Eu estou bem aqui, vocês podem me ver. A testemunha que vive no coração de todos não é vista por ninguém. Que argumento fantástico, né? Krishna está fazendo um debate filosófico sério com as gopis, não é? Se elas estão dizendo que ele é Paramatma, como é que é possível que ele esteja presente diante dos olhos dela? Aí as gopis
continuam a batalha. Elas dizem: o Senhor Brahma orou a você e o adorou, pedindo-lhe que protegesse o mundo inteiro. Você ficou satisfeito com a adoração dele e assumiu uma forma para a proteção do mundo. Mas na verdade você não tem forma material. E aí Krishna, continuando o debate, diz: ó gopis astutas, que são peritas em ras, se vocês conhecem todas essas profundas verdades filosóficas, que eu sou a super-alma, a testemunha de todos e aquele que concede os resultados das atividades frutivas de todos, por que vocês dirigiram palavras cortantes para mim? Krishna está manifestando ele ficou magoadinho. Ele ficou magoado porque as gopis estão cortando o ego de Krishna. Aí as gopis, elas não deixam para menos, elas começam, ainda nesse verso, elas falam: ó Saka, ó amigo, novamente estão sendo irônicos, como Gurudeva já deixou claro para nós. Ó Saka, embora você seja super-alma, em resposta às orações de Brahma para proteger o mundo, você veio parar aqui em Vrindavana e fez de nós suas sakis. Tendo conseguido um amiguinho como você, nós ficamos satisfeitas, tão satisfeitas, que afundamos num oceano de bem-aventurança. A familiaridade produzida por semelhante amizade tão íntima nos cegou quanto à sua verdadeira identidade, e é por isso que nós falamos daquela maneira. Por favor, considere que nós também... As definições de vírus foram atualizadas. Jai Shri Radhe. Considere que nós também estamos nesse universo, proteja-nos também. Então quem pode derrotar os argumentos das gopis? Neste caso, o Gurudeva vai explicar o que as gopis querem dizer com o que elas acabaram de falar. Nós estamos ardendo numa grande conflagração de saudade de você. Por favor, venha ao nosso encontro. Nós somos suas tão queridas amadas. E você sabe da nossa aflição, mas ainda assim você está aí, jubilante. Nós não conhecemos de ninguém neste mundo inteiro, semideus, homem, serpente, animal ou qualquer outra criatura, que possa ficar feliz diante da aflição da sua amada. Pelo contrário, ele próprio vai ficar tomado por aquela aflição e procurará aliviar sua amada de qualquer sofrimento. Uau. Psicologia feminina transcendental. Quem pode derrotar? As gopis. Mas Krishna? Não. Elas continuam falando: parece que você é diferente. Você testemunha suas tão queridas sakis afogando-se em agonia, mas você fica em paz. Por este motivo, achamos que você não pode ser filho de Jashoda, porque ela é conhecida por todos os cantos como uma pessoa caridosa e de natureza liberal. Quando ela ouve falar de outras pessoas estando ligeiramente tristes, ela sente isso como algo intolerável. Ela não consegue tolerar. O coração dela derrete de compaixão só pelo fato de ver uma pessoa, um bichinho ou um passarinho tristes. Ela, por isso, tenta consolar esses seres, uma pessoa, um bichinho, um passarinho, e tirar o sofrimento, eliminar o sofrimento do coração deles. Ela tem um coração tão
macio, tão suave, que ela jamais poderia ter dado à luz a alguém tão cruel, tão áspero, de natureza tão malévola e corrupta como você. Nós não detectamos uma só partícula das virtudes de Jashoda em você. E agora, o que Krishna vai fazer? Tudo bem então, Krishna diz, se eu não sou o filho de Jashoda e não tenho uma partícula das boas qualidades dela, quem sou eu? E elas respondem, sem titubear, você é a super-alma, a testemunha que mora no coração de todos. De que maneira eu sou a super-alma? Krishna pergunta. A super-alma mora no coração de todos, respondem as gopis. Mesmo que alguém esteja morrendo, chorando de dar dó, ou rolando no chão como um peixe que fica batendo para lá e para cá na terra seca, ele permanece desapegado e neutro. Olha que argumento forte, hein? Assim como um juiz, a justiça do karma, né? O juiz do karma, ele não vai dar para essa pessoa, naquele estado de sofrimento intenso, nada para ajudá-la, nem vai tirar nada dela, não há nenhuma espécie de troca. Da mesma maneira, você se mantém satisfeito e indiferente ao sofrimento alheio, mesmo que eles estejam sofrendo tanto ao ponto de estar para morrer. Ó joia suprema entre todas as personalidades neutras, nós agora compreendemos que você, a super-alma, nasceu em Braj, mas não conseguimos compreender como e porquê. Nós ouvimos falar disso de 3 autoridades, Gargacharya, Bhagu e Rishi. Não, nós ouvimos falar 3 autoridades, Gargacharya, Bhagu e Rishi e Purnamasa, eles dizendo que Brahma orou para que você aparecesse. Mas isso é tudo que nós sabemos. E isso é tudo por hoje também. Esse Gopi Gita, essa Gopi Gita, né? Assim como se você, cada vez que você tem acesso a um livro do nosso querido Gurudeva, você descobre que você estava achando que um outro livro era o seu predileto, mas você lê uma frase, um parágrafo no livro de Srila Gurudeva e você descobre que, não, esse é o meu predileto. Aí depois você lê outro e você diz, esse é o meu predileto, e a sua mente fica, né? Se você aprende a apreciar esse Bhakti Shastra que emanou, que emana ainda do coração do nosso Gurudeva, né? Então, você vai estar com certeza abrigado na sua Yoga Maya, na sua potência interna, Antaranga Shakti. Por isso que servir ao Harikatha dos nossos Gurudevas, né? É como o Prabhu está dizendo aqui, só as gopis para colocar Krishna em saia justa, né? E só uma Manjari Guru como Srila Gurudeva para nos fazer essas revelações e para nos dar o verdadeiro gosto da vida espiritual. Não é verdade? Todos viram prediletos. Então, assim, eu sou muito agradecido que vocês estejam participando, porque assim eu posso servir vocês nesse processo de vocês conhecerem a joia ou o baú infinito de joias maravilhosas que são as revelações, o Rasa Siddhanta e o Tata Siddhanta de Srila Gurudeva. Jai Srila Gurudeva Patitapama Ki Jai, Srila Prabhupada Patitapama Ki Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Jai Nitai Gauranga Mahaprabhu Pachita Pavan ki Jai Giriraj Maharaj ki Jai Rupananda Guruvai ki Jai Gora Bhakta Vrinda ki Jai Vancha Kalpa Tarubhascha Kripa Sindhu Bhaivacha Pachitanam Pavanivyo Vaishnava Namo Dandavat Pranam Shri Radhe